Olá, tudo bem? Sou Fernanda Diogo, fonoaudióloga do Núcleo de Acessibilidade da UEMA, especialista em análise do comportamento, especialista em distúrbios falho da linguagem e na estimulação precoce também. Experiência com autismo há mais de 8 anos e hoje será um tema que nós iremos abordar, o transtorno do espectro autista. O que é o TEA? TEA é transtorno do espectro autista. É um transtorno no neurodesenvolvimento que ele vem acompanhado de uma tríade, com alteração na interação social, no comportamento e na comunicação. A pessoa com espectro autista ela vai ter falha ou nessas 3 situações ou pelo menos em uma delas. As características do TEA são várias, então a gente tem que estar atento. Hoje nós vamos abordar algumas características dessas pessoas. Uma na infância é que eles vão ter a indiferença por brinquedos ou por brincadeiras, eles vão ter escolher um objeto em comum para eles, geralmente um objeto não muito convencional para poderem estar brincando. Dificuldades em se relacionar da forma que seja esperada, eles não conseguem iniciar uma conversa de maneira natural ou tranquila, às vezes é um pouco robotizada, às vezes eles não conseguem dar as respostas pedidas naquele diálogo, um pouco de dificuldade também no contato visual, precária interação nas comunicações verbais, não verbais, dificuldade em entender linguagem corporal, linguagem facial, expressões faciais para eles é bem complexas. O abstrato também vem sendo uma dificuldade. Eles têm dificuldades em se adaptar em diferentes situações sociais, eles têm o costume da rotina, o hábito de manter sempre a mesma rotina, os mesmos hábitos, traz para eles segurança da vivência deles, eles gostam de previsibilidade. Têm comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Eles são aquelas pessoas que geralmente vão ter sempre a mesma mania, gostar de brincar sempre do mesmo jeito, interesse restrito por um único objeto ou um único filme, e esse comportamento vai se repetindo. Eles apresentam ecolalias. As ecolalias são repetições de fala. Eles escutam e repetem. E aí nós vamos ter 3 tipos de ecolalia. A ecolalia tardia, a ecolalia imediata e a ecolalia mitigada, que é quando eles usam uma fala que eles ouviram em algum momento para empregar aquela frase em um contexto adequado. Rituais de comportamento, eles vão ter também rituais de comportamentos padrão, enfileirar os mesmos brinquedos, colocar as coisas sempre na mesma posição, não gostar que a gente fique mudando a manipulação dos seus objetos, sensibilidades a barulho, cheiros muito fortes, texturas, sejam elas molhadas, gelecas, que às vezes a gente pega, moeba. Isso pode causar o que a gente chama de uma desorganização sensorial, às vezes um ruído muito grande, ou até mesmo um ambiente extremamente barulhento causa para eles um desconforto, um incômodo, às vezes chegando a gerar até dor. E eles terminam se descompensando, ficando um pouco agitados, desconfortáveis com aquela situação, pela hiperreação que eles apresentam. Também tem comportamentos que nós chamamos de estereotipias, que elas podem ser motoras, que são movimentos de flaps, que são os balançar de mãos, ou sacudir cabeça, o corpo. Também estereotipias vocais, que são algumas autoestimulações. E estereotipias com objetos, podem pegar um brinquedo, ficar girando, rodando, batendo, mas sempre mantendo o mesmo padrão. E sentem insegurança com a mudança de rotina. A mudança, eu tenho o hábito de acordar, ir para a escola e depois ir para visitar os meus avós. Mas hoje o pai e a mãe tiveram uma mudança nesse contexto e levaram diretamente para a casa do avô, sem antes dar uma previsão para este adulto, para uma previsão para essa criança, que eles precisam sentir segurança. A mudança de rotina para eles, sem que eles possam perceber o que vai acontecer, deixa eles muito inseguros e também gera bastante agitação. Uma das características muito fortes também que
é perceptível desde criança é o andar na ponta dos pés. Que todas as crianças elas têm esse padrão durante um determinado tempo e depois eles vão deixando. As crianças e adultos com TEAs, eles tendem a passar mais tempo na ponta dos pés. E aí podem ter por vários fatores. Pode ser apenas muscular, tonificação muscular, eles ficam na ponta do pé para diminuir o atrito com alguma coisa, sensorial, alteração de comportamento, mudanças de tônus muscular na panturrilha, que de tanto eles ficarem nessa postura, alguns chegam a ter o encurtamento desses músculos, desses tendões. E o diagnóstico do TEA? Como é que a gente chega nesse padrão? Como que a gente vai conhecer? Ele é um diagnóstico dado clinicamente através de observações, entrevistas com os pais, observação em ambientes naturais, escola, casa, parquinho, e não tem um exame específico. Vamos fazer tal exame, que esse exame vai detectar que essa pessoa tem TEA. Não, eles são feitos através dessas observações, das entrevistas, a gente começa a perceber algumas características que esse adulto, essa criança tem, e aí a gente começa a pontuar as possibilidades dessa pessoa estar dentro do TEA. Nós temos uma prevalência alta hoje, mais de 2 milhões de cidadãos com TEAs no Brasil hoje. É um transtorno mais frequente em meninas, a cada 4 meninos, apenas uma menina, para que a gente possa ter esse diagnóstico. Tem um percentual entre 30 a 20 a 30% entre irmãos também. E a cada 4 meninos autistas, nós vamos ter uma menina. Quais seriam a causa do autismo? Hoje nós temos algumas vertentes que falam de hereditariedade, genética, fatores ambientais, medicamentosos. Então, a gente não tem uma causa específica, mas 97% tende a pontuar que é um fator genético. E quais são os tratamentos e intervenções usados para que a gente possa ajudar de maneira efetiva e direta essas pessoas do transtorno do espectro autista? São tratamentos feitos na clínica, em casa, em ambientes naturais, sempre orientados pelos terapeutas e também fazendo com que quem está no convívio dessa criança tenha domínio de como conduzi-lo, para que o suporte seja dado da maneira necessária. São muitas horas de intervenção para alguns deles e semanais, todos os dias ou 2, 3, 4 vezes por semana. Temos vários métodos que são eficazes e comprovados cientificamente, como o método ABA, que é a análise do comportamento aplicada, o modelo de intervenção precoce, o DENV, que também é baseado dentro da ABA, o Teacher, o PEX, que é uma comunicação por troca de figuras, por pictogramas, todos os modos de comunicação. E quem são os profissionais e as práticas terapêuticas envolvidas nesse processo? É uma equipe multi e interdisciplinar. Todos precisam estar bem alinhados, conversando, sempre tendo pontuações, reuniões, para ver quais são as necessidades dessa pessoa e para que a gente possa atender e assim fazer com que eles possam desenvolver e ter o máximo de autonomia na vida. Tá? Então a gente tem o fono, o psicopedagogo, terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, musicoterapeuta. Incentivamos a prática de esportes e são uma infinidade da equipe. E quais são os níveis do TEA? Eles são caracterizados por níveis de ajuda, nível 1, nível 2 e nível 3. E o que faz a diferença desses níveis? O nível 1, ele precisa de pouco suporte, pouco ou nenhum, pouca intervenção terapêutica, ele consegue iniciar uma conversa, ele consegue se manter engajado nessa socialização, ele tem alguns interesses restritivos, mas nada que possa gerar prejuízo para o desenvolvimento dele. E tem dificuldade em quebras e flexibilidade de rotina. O nível 2, ele já vai precisar de mais suporte, mais ajuda na vida diária, ele já tem mais apego à rotina, ele já não consegue iniciar a conversa. Quando seus rituais e padrões são quebrados, ele tende a ficar mais agitado. Alguns não conseguem verbalizar
e aí acabam fazendo uso de recursos de troca de figuras, que é um outro meio de comunicação. O nível 3 é um nível que precisa de suporte e ajuda todo o tempo. Intervenção terapêutica mais intensa é o paciente que vai ter dificuldade em vocalizar, verbalizar, ele não consegue, ele é não verbal a maioria das vezes. Quando é verbal, apresenta muita ecolalia, muitas estereotipias, alguns comportamentos auto e heterolesivos e agressivos. Eles têm dificuldades muito fortes com a quebra da rotina e isso gera muitos prejuízos, eles precisam ser em todo o tempo assistidos. Existe algum tipo de medicação específica para o transtorno do espectro autista? E aí? Na verdade, não existe uma medicação específica para o transtorno, mas existe medicação para que possam tratar alguns sintomas que vêm associados. Pode ser uma hiperatividade, uma agitação, uma dificuldade no sono, e aí a medicação ela vai tratar esses sintomas para que possam de alguma maneira regular o sistema desse indivíduo, para que ele possa aprender e se desenvolver de uma maneira melhor e adequada. Estamos chegando ao final desse vídeo e gostaria de, com essas informações, ter trazido mais conhecimento, esclarecimento, para que a gente possa, de alguma forma, detectar e ter um bom relacionamento com essas pessoas com TEA, respeitando e entendendo o limite delas, assim como todos nós também temos os nossos limites. Então, como diz Gretchen Stipp, todo aprendizado é um desafio, mas todo desafio é uma forma de aprender. Muito obrigada!